Bom, então, gente, vamos encerrar aí essa playlist de ligações químicas com a terceira aula de forças intermoleculares, que também é muito importante, tá? O que é que a gente vai ver aqui? O que é a interação íon-dipolo? A gente, além disso, vai ver o que é uma substância anfifílica, exemplos e, sobretudo, uma aplicação grande disso daí nas provas que vocês vão fazer. Então, ó, vem comigo que hoje a gente tem um bocado de trabalho para fazer e, como você já sabe, é um ótimo dia, né? Então, ó, vem, vamos aprender um pouquinho, vamos nessa. Olha só, interação íon-dipolo. Gente, o que é íon? É quando a partícula ela apresenta uma carga, né? Pode ser positiva ou negativa. Aí a gente aprendeu que quando tem íons, eu posso ter cátion ou eu posso ter o ânion. Então eu posso ter cátion ou ânion. Beleza. Íon dipolo. Gente, dipolo quer dizer dois polos. Então essa molécula ela vai ser uma molécula polar. Então é a atração entre um íon e uma molécula. O íon pode ser positivo ou negativo e a molécula tem que ser polar. Beleza. Um exemplo super importante. Se você pegar o NaCl e colocar, inserir a criatura dentro da água, o que é que vai rolar aí? Ó? A gente sabe que o sódio ele é metal. Família 1A, metal alcalino. O cloro ele é ametal. Ele é um halogênio, né? Família 7A, atualmente família 17. Entre o metal e o ametal, o tipo de ligação que eu tenho é a ligação iônica. E toda vida que eu tenho uma ligação iônica, o composto ele é polar. Ele tem um cátion e ele tem um ânion. É Na+, Cl-. O sódio é da família 1, perde um elétron. O cloro é da 7, ganha o elétron. Então, Na+, Cl-. Quando se analisa a água é uma das substâncias polares mais importantes que nós temos. Nós sabemos que ela é conhecida como solvente universal, não só porque ela é muito abundante, como ela sendo polar, ela pode dissolver a maioria das substâncias que também são polares, né? Então, por isso, solvente universal. Beleza. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu já faz um tempo o que é que acontece com o NaCl quando eu ponho dentro da água. Gente, o NaCl, por ser um composto iônico, ele é sólido à temperatura ambiente. Ligação forte, né? Então ele é sólido. Se eu pegar e colocá-lo dentro da água, a água vai conseguir separar os íons. Eu vou produzir o Na+, aquoso, que quer dizer dissolvido em água, e Cl- aquoso, que quer dizer dissolvido em água. Esse processo onde o composto iônico dentro da água tem os seus íons separados, a gente chama de dissociação. Então o composto foi dissociado. Lembrem que agora eu tenho aqui a presença de íons livres. Se eu tenho íons livres, significa que essa solução ela é eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? É uma solução que conduz corrente elétrica. É uma solução que tem íons livres. Se eu tenho íons livres, eu vou conduzir essa criatura, eu vou conduzir corrente elétrica, né? Beleza. Agora, microscopicamente, o que é que realmente está acontecendo com o NaCl? Vamos entender um pouquinho. Eu vou subir isso aqui para não atrapalhar a gente. Tirar isso aqui, ó. Beleza? Agora vamos imaginar que eu tenha o meu recipiente aqui. Vamos colocar aqui. Pegar um recipiente qualquer. Tá aqui o rapaz. Eu vou colocar água, tá certo? Então tem água aqui dentro. E dentro dessa água eu vou colocar o NaCl. Gente, o NaCl, nós sabemos que é o Na mais o Cl- e que ele é sólido. Na hora que ele entra dentro da água, a água começa a bater no NaCl e consegue separar o Na mais do Cl-. Mas uma coisa muito legal vai acontecer. Vocês imaginam que se eu tenho o Na mais, ele é positivo, ele vai ser atraído pela parte negativa da água. Então o oxigênio, ó, ele se aproxima e ele faz isso daqui, ó. Ele envolve esse íon. Quando ele envolve esse íon bem aqui, a gente tem duas explicações bem interessantes. Primeiro, nós sabemos que o oxigênio é a parte negativa da água e que os hidrogênios eles são positivos, né? Então, o negativo atrai o positivo. O oxigênio envolve ali o sódio, formando uma camada aqui ao redor do sódio. Essa camada, ela tem dois nomes possíveis. Ela pode ser chamada de camada de solvatação, guardem esse nome, camada de solvatação, porque pode ser qualquer solvente aí é a camada de solvatação. Ou
quando o solvente for a água, eu posso chamar de camada de hidratação. Então, camada de solvatação ou camada de hidratação. Então, se o solvente for a água, você pode chamar de camada de hidratação. Então, a água envolve. Ela não envolve só o Na+. Vou colocar também um pouquinho para cá, ó. Ela envolve também o Cl-. Se vocês imaginarem aqui o Cl-, ó, aí vai ser envolvido pelo lado do hidrogênio, né? Aqui, ó, porque o hidrogênio aqui é a parte que é positiva. O cloro é negativo, o hidrogênio da água é positivo. Então ele está aí, ó, envolvendo. A gente vai colocar as cargas para ficar bonitão aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse hidrogênio envolvendo o Cl- também formando uma camada ao redor. Quando a água envolve o Na+, e envolve o Cl-, ela impede que eles se juntem e formem o NaCl de novo. Então significa que eu preciso de águas para envolver o Na+, águas para envolver o Cl-. É por isso que eu não posso dissolver de maneira infinita. Vai ter uma hora que não dá mais para dissolver. A solução ela fica saturada, né? Saturada é quando não é mais possível dissolver. E qual é o tipo de interação que eu tenho? Vocês estão vendo, olhem para o sódio, olhem para o sódio. Se vocês olharem para o sódio, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, um íon e a água é polar. Então essa interação, essa atração entre o sódio e a água é o que a gente chama de interação do tipo íon dipolo. Então tem um íon e a água. Bem legal isso daí, tá? E essa interação ela é fortíssima. Ela é mais forte do que a ponte de hidrogênio. Então a interação entre um íon e a água é mais forte do que a ponte de hidrogênio. Deu para sacar? Porque o íon já é a carga muito forte. Então essa atração é muito intensa, tá? Então camada de solvatação ou camada de hidratação impede que os íons se encostem de novo e precipitem, isola e além do mais estabiliza os íons, porque se eu sou positivo, eu estou doido pelo negativo. Então quando a água encosta, eu fico estável. Feito isso, então, primeiro, interação íon-dipolo. Segunda coisa super importante dessa aula agora. Substâncias anfifílicas, a gente viu na aula passada, que são substâncias que têm uma parte que é polar e tem uma parte que é apolar. Então, uma parte polar e tem uma parte apolar. Exemplos nós temos, como eu já disse, fosfolipídios, sabão, detergente e etc. Eu vou usar aqui como exemplo, porque é o que o Enem mais gosta, eu vou usar aqui o sabão. Gente, o sabão é um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico. Lá em orgânica, tá? A gente vai ver como faz o sabão, a reação de saponificação, que não é importante agora. Agora eu só vou lembrar que para fazer sabão você pega gordura, por exemplo, banha de porco, e mistura com soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, é o NaOH. Então você pega gordura e soda cáustica, mistura e faz o sabão. Como vem de um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, o sabão, ó, tem essa região aqui, que é uma região apolar. Você vai dizer, Michel, o que é esse cochete e esse 10? Quer dizer que essa parte que tem 2 carbonos se repete 10 vezes, então são 20 carbonos. Fora esses 20, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um aqui e eu tenho esse outro aqui, né, que está ligado ao COO bem aqui. Aí vocês percebem aí que eu tenho 20, 21, 22, 23 carbonos. É um ácido carboxílico de cadeia longa. Beleza. Outra coisa importantíssima. Estão vendo o sódio bem aqui? O sódio ele é metal. Os outros todos eles são ametais. Então qual é o tipo de ligação que eu tenho aí? Iônica. Lembram uma coisa mais antiga que a gente viu? Se eu tiver 1.582.000 ligações covalentes e uma iônica, o composto é iônico. Então o sabão ele é o quê? Iônico. Eu tenho aqui o Na+, porque família A ele perde um elétron, COO-. Então Na+, CO-. Quer dizer que eu tenho uma parte apolar e essa região aqui, ó, claramente vocês estão vendo que é polar. Então eu tenho um composto iônico, tá certo? Que tem uma parte polar, justamente onde tem a ligação iônica, e tem uma cadeia carbônica bem grande, que é uma parte apolar. Gente, essas substâncias anfifílicas, se elas têm uma parte polar e uma parte apolar, elas podem se dissolver em solventes orgânicos, apolares, e em solventes inorgânicos, polares.
pode se dissolver na água e na gasolina, por exemplo, e pode provocar a mistura, por exemplo, de água e óleo. Se tem uma parte que fica no óleo e uma parte que fica na água, essa substância, ela promove a emulsificação, a dispersão, ou seja, o óleo ele consegue passar para dentro da água, é a maneira como a gente faz maionese, é uma emulsão. Às vezes quando tem um derramamento de petróleo, o pessoal tem que jogar sabão ou detergente para que esse petróleo ele afunde, né, para que ele se disperse, porque aí o detergente ou o sabão pega o petróleo e acaba dispersando dentro da água. Então essas substâncias, elas são conhecidas como tensoativas. Tensoativos quer dizer que eles quebram a tensão superficial, mudam a tensão superficial do líquido onde ele se dissolve. Eles podem ser chamados de surfactantes. Surfactantes, que é a mesma coisa que tensoativo. E como eles têm essa dupla região, eles são emulsificantes. Emulsificantes quer dizer que eles promovem uma emulsão, que é a mistura, por exemplo, da água e do óleo. Eles conseguem misturar, né? Emulsificar. Os sais biliares, por exemplo, conseguem dissolver gordura dentro da água que rola no nosso organismo à torta e à direito. Feito? Agora, bora olhar uma coisa bem legal. O que acontece se eu pegar o sabão e eu puser na água pura? Gente, água pura é quando tem só água. Então vocês imaginam que aqui dentro desse recipiente, nesse primeiro, eu tenha apenas a água. Aqui eu vou ter apenas H2O, mais nada, só água. Eu vou chegar e vou jogar o sabão. O sabão que eu vou jogar aqui, ele tem uma fórmula geral que seria isso aqui, ó, aquela cadeia bem grande. Aí aqui, CONA. A gente sabe que é Na mais, CO menos. Joguei. Se o sabão ele tem uma parte que é polar, aqui, polar, e tem uma parte apolar, qual é a parte que vai conseguir se dissolver na água? Só a polar. Então a polar, que eu vou dizer que é a cabeça do sabão, se dissolve. A apolar fica fora da água, não tem como entrar, é uma parte apolar, não é solúvel em água. Então só a parte que é polar que se dissolve. Então na hora que eu jogo, se eu pudesse olhar como é que ficaria o sabão, ficaria uma coisa assim, ó. A cabeça do sabão fica dentro, CO-, o Na+ se espalha e o rabo do sabão fica fora. Fica CO-, o rabo fora, aqui ó, a cabeça dentro. Então cabeça dentro, rabo fora. O rabo não pode dissolver na água porque ele é apolar, então ele fica fora. E a cabeça fica ali dissolvida, aí você saca logo, porra, onde é que o sabão está dissolvido? Bem na superfície. Então ele impede que as moléculas de água se aproximem muito na superfície. Por isso que ele quebra a tensão superficial. Então quando você tem derramamento de detergente ou de sabão dentro de um rio ou de um lago, você tem muitas vezes um desequilíbrio ecológico. Se for detergente, além de quebrar a tensão, às vezes ele ainda funciona como alimento e ele vai promover, no caso a eutrofização, né? Um aumento desregulado de alguns micro-organismos que tem lá. Então, nesse caso, o sabão, quando você joga na água pura, só tem água, a cabeça fica dentro, o rabo fica fora. Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo aí que rola muito no YouTube, que é um lance que você pega orégano, ou você pega pimenta e você coloca na água, aí ele fica boiando. Aí você joga uma gota de detergente bem no meio, afasta na mesma hora. Você vai dizer, que porra é essa? Por que aquilo afastou ali de uma vez? O que acontece é, vamos pensar comigo. Cara, se eu tenho ali o orégano, ou eu tenho ali a pimenta flutuando na água ali, flutuando, na hora que eu jogo uma gota de detergente ali, a cabeça entra, o rabo fica fora. Como o detergente vai se espalhar, o rabo do detergente começa a empurrar o orégano e abre ali na hora. Então, esse é um vídeo bem bacana, fácil de fazer, você pode pegar e fazer, você coloca aí orégano em cima da água e joga detergente, você vai ver, abre na mesma hora, é um negócio bem bacana, bem legal isso daí. Agora vamos pegar uma segunda situação com o sabão. Se eu tivesse isso daqui, uma mistura de água e óleo. Vocês sabem que o óleo e a água eles não se misturam, é uma mistura heterogênea. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Eu vou ter duas fases, eu vou ter a fase da água e eu vou ter aqui a fase do óleo. Então vamos representar assim, ó. Água e óleo. Aí eu vou jogar o sabão. Vocês já sabem o que é que rola na hora que eu jogo o sabão. O sabão tem a parte apolar e tem a parte polar. O que é que vai acontecer? A parte polar vai se dissolver na água e a apolar no óleo. Aí eu vou e agito.
Quando eu agitar, o rabo do sabão que está grudado no óleo vai ser puxado para dentro da água. Então vou ter uma coisa bem legal, vou ter isso aqui, ó. Eu botei em maior aumento para a gente poder enxergar agora, ó. Imagine que agora eu tenho a água. Eu joguei o sabão arrasta o óleo. Como ele se dissolve nos dois, ele vai pegar o óleo e vai separar em pequenas gotinhas, em pequenos pedaços. Aí imaginem que eu tenho uma gotícula de óleo bem aqui, ó. Isso aqui vai ser o óleo, tá? Essa gotícula amarela é o óleo. Como é que o sabão vai fazer? A parte apolar do sabão está dentro do óleo. E a polar está aqui com a água. Então fica uma coisa assim, ó. CO menos, aqui, ó. Então eu vou acompanhando a forma do óleo. Se eu separei em pequenas gotículas de óleo, eu vou acompanhar e o sabão ele vai circular o óleo. Então eu vou ter várias gotinhas dessa dispersas dentro da água. Gente, isso daqui é a emulsificação. A parte apolar gruda no óleo, a parte polar gruda na água. E aí eu consigo separar o óleo em vários pequenos pedaços que ficam dissolvidos ali dentro da água. E essa formação esférica que vocês estão vendo aqui, ó, porque o que é que nós temos na verdade? Nós temos o óleo, é uma esfera, e o sabão fica em formato de esfera ao redor. Essa formaçãozinha aqui, ó, a gente vai dar o nome de micela. Então a micela é essa formação do sabão que acompanha o formato do óleo. Então o óleo ele vai ser disperso dentro da água. Eu vou puxar o óleo para dentro da água. Eu formo uma emulsão, que é um coloide. Na boa, vamos olhar agora como é que isso cai na prova, a aplicabilidade disso, como é bacana. Olha só. Primeiro, Enem PPL, que é a segunda aplicação, às vezes a terceira. Em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes é que vão dispersar, né? Vamos misturar lá. São usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. Beleza. Essas são dispersas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara o recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Água e óleo. Há disponível apenas, aí vamos ver o que é que esse rapaz tem. Azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Gente, direto. Ele quer dispersar, então ele precisa de uma substância anfifílica. Substâncias anfifílicas que até a última prova não saem da nossa cabeça, sabão e detergente. Se eu quiser emulsificar, misturar o polar e o apolar, eu vou ter que botar essa substância que tem as duas características. Então eu vou direto aqui, ó. Detergente, letra C. Para quem não lembra, sal de cozinha é o NaCl, é o cloreto de sódio. Água sanitária, o componente ativo, o princípio ativo, a substância que é bactericida, é o hipoclorito de sódio, é o NaClO. Azeite e vinagre, o azeite é um composto orgânico, é um óleo, né, entre aspas, e o vinagre, o principal componente é o ácido acético, é o ácido etanóico, que é o CH3COH. Então a substância que iria rolar é o detergente, né? A gente vai ter aula diferenciando detergente de sabão, mas para adiantar só um pouquinho, porque pode ser que você fique curioso, a grande diferença, na verdade tem duas grandes diferenças. É a cabeça do detergente que é diferente da cabeça do sabão. Michel, não entendi. É isso aqui, ó. O sabão, quando você olha, a ponta é um ácido carboxílico, é uma coisa assim. Já o detergente, quando você olha, a ponta é ácido sulfônico, tá? Tem o enxofre, ou então ele vai ter nitrogênio. Eu posso ter um detergente catiônico ou aniônico. Como eu disse, não é para se preocupar agora. É só porque a curiosidade pode rolar e aí eu não vou deixar você ficar doido aí sozinho. Então, a grande diferença é a cabeça, essa ponta aqui. Um é ácido carboxílico, o outro é ácido sulfônico, na maioria das vezes. A fonte de onde você extrai a matéria-prima, na verdade, também é bem diferente, né? O detergente vem do petróleo e o sabão, ele é feito a partir da gordura, da banha, do triglicerídeo, de um ácido graxo. Tranquilo? Vamos para mais uma. Olha só. Os tensoativos, opa, de novo, olha como o Enem é repetitivo e ele fala muito de sabão. É uma das moléculas que mais caiu desde 2009, que é quando foi feito essa nova forma do Enem, com 45 questões de ciência da natureza.
o sabão praticamente em toda prova ele cai. Aí ele coloca aí, ó. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. De boa. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica, carbono e hidrogênio, com as substâncias apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por, gente, ó, só carbono e hidrogênio aqui, ó. Aí quando chega aqui, ó, eu tenho o CO-. A representação esquemática seria a cabeça aqui, essa parte ela é polar, e o rabo aqui, ó, essa parte ela é apolar. Aí ele pergunta o seguinte: ao adicionar o tensoativo sobre a água, se eu colocar dentro da água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado por, vou colocar só dentro da água, então a cabeça vai para dentro da água e o rabo fica fora. Se a cabeça fica dentro e o rabo fica fora, você vai olhar. Letra A. O rabo está dentro, ó, o rabo aqui dentro. Fora, falso. Na segunda, ele fez uma loucura aí, ficou o rabo e a cabeça fora, também não rola. Aqui, o rabo e a cabeça estão dentro, também não rola. Quando você vai para cá, a cabeça está dentro da água e o rabo está fora. Letra D seria a resposta aí. E na última, o sabão está todo dentro, também está fora. Então, só letra D, cabeça dentro, rabo fora, parte polar dentro, parte apolar fora. Vamos para a última que eu separei aqui. Quando colocamos em água os fosfolipídios, aquele lance, fosfolipídio, mesma coisa, né? Cabeça, rabo. Tende a formar os lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Beleza, beleza, beleza. Aí ele diz, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem a natureza. Gente, sempre lembrar, vocês estão vendo aqui, ó, meio aquoso, quem é que está junto? A cabeça. Meio aquoso, quem é que está junto? A cabeça. E essa parte que é apolar está junto com o que é apolar. Então, ó, se ele tem uma natureza dupla, ele tem uma parte polar e uma parte apolar, eu posso ter uma bicamada, porque fica rabo com rabo, aí a cabeça fica na água de um lado e na água do outro. Então ele diz, tem uma natureza polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Tá fora? Letra B, apolar, ou seja, não são solúveis. O que é que a água está fazendo aí então? Anfotérica, não confunda. Anfótero é ácido e base, não tem nada a ver com polar e apolar. Insaturada, misericórdia, não tem nada a ver com ligação dupla ou simples, né? Nada a ver. E por último, anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Feito? Letra E seria a resposta. Gente, a parte de forças intermoleculares está concluída. A parte de ligações químicas concluída. Mas eu lembro para vocês, claro, que essa parte ela é super importante. Então, ó, lista de exercício aí agora ao final, tá certo? Vamos tentar fazer todas. Teve dúvida? Vamos acionar os nossos monitores, vamos colocar para frente, mas não pode passar em branco. Tem que fazer, tem que ir para frente. Beijo imenso, a gente se vê já de novo.